Olá, pessoal, Kelly de Sociologia, tudo bem com vocês? Bom, o tema que nós vamos refletir e abordar hoje é um sistema que sempre existiu desde os primórdios dentro das civilizações, dentro das sociedades, que é a escravidão. Nós vamos ver a definição de escravidão, vamos ver o histórico sobre esse assunto, vamos falar sobre as lutas e sobre a abolição, sobre a escravidão no Brasil e em outros lugares. Acompanhe comigo, por gentileza. Olha lá o nosso tema, escravidão e a sociedade. Mas o que é ser um escravo? Segundo o dicionário, ser escravo é quem ou aquele que é privado da sua liberdade e que está submetido à vontade absoluta de um senhor. Ele pertence àquele senhor como uma propriedade. A escravidão também é chamada de escravismo, escravagismo ou escravatura. E é a prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre o outro, denominado escravo, ao qual é imposta uma condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram legitimamente definidos como um produto. Os preços modificavam conforme a condição física, a habilidade profissional, o sexo, a idade, a procedência ou para onde iria. E várias civilizações existiram mercados de escravos, onde eram vendidos e comprados como se fossem produtos. Quando falamos em escravidão, principalmente nós aqui no Brasil, é difícil nós não lembrarmos ou pensarmos nos europeus que superlotavam os porões dos navios, chamados hoje de navios negreiros, trazendo homens à força da África, né, independente da sua vontade, e que foram colocados à venda de forma desumana e cruel por toda a América e também no Brasil. Mas a escravidão ela é bem mais antiga do que o tráfico de escravos vindos da África para o Brasil. Ela é tão antiga quanto a própria história, quando os povos derrotados das antigas civilizações eram derrotados em batalhas e eram escravizados pelos conquistadores. Nesse caso, citamos também o exemplo dos hebreus, que foram vendidos como escravos desde o começo da história. Muitas das antigas civilizações empregavam e necessitavam do trabalho escravo para fazer as suas tarefas mais pesadas e rudimentares. O Egito, Roma, Grécia, algumas dos grandes impérios, por exemplo, possuíam um grande número de escravos, mas a maioria dos seus escravos eram bem tratados e tinham com o futuro a possibilidade de comprar a sua liberdade, ou seja, os tipos de escravidão variam, não é sempre a mesma. Mas como era a escravidão no Brasil? Vejamos. No Brasil, a escravidão teve início a partir da produção do açúcar, na primeira metade do século XVI, pós-conquista. Os portugueses traziam escravos das suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, principalmente ali na região do Nordeste. Os escravos aqui no Brasil eram vendidos como se fossem produtos, mercadorias, pelos comerciantes de escravos portugueses. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles que eram mais fracos ou mais velhos, por serem mais fortes para o trabalho. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil ou da África para a América, nos porões dos navios negreiros. Os escravos vinham amontoados nos porões em condições desumanas. Muitos morriam antes mesmo de chegar aqui e os seus corpos eram deixados no mar. Quando chegavam aqui no Brasil, nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior maneira possível. Certa vez uma pessoa me falou que o escravo era tratado igual animal, igual um bicho. Eu discordo.
Muitas vezes os escravos eram tratados pior do que os animais, porque os animais, vaca, boi, cavalo, eram muito bem tratados. Eles trabalhavam excessivamente de sol a sol, recebiam uma alimentação precária e as roupas eram trapos. À noite, eles eram recolhidos nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos, com pouca higiene e muitas pessoas num local pequeno, e eram acorrentados para evitar fugas. Constantemente eram castigados, torturados e usavam açoite, que era a punição mais comum, principalmente no período do Brasil colonial. Os escravos eram proibidos de praticar a sua religião, sua cultura, que era de origem africana, ou de realizar suas festas e rituais. Eles eram obrigados a seguir a religião católica, que era a religião daqui, imposta pelos senhores de engenho, e também era exigido adotar a língua portuguesa para comunicar. Mesmo com todas essas imposições e restrições, eles não deixaram de lado a sua cultura e não deixaram a cultura africana se extinguir. Mesmo escondidos, eles realizavam seus rituais, praticavam festas, conservavam, né, a sua representação artística, desenvolviam a arte marcial disfarçada de dança, como a capoeira. Bem, as mulheres negras também sofreram muito com a escravidão no Brasil, ainda que os senhores de engenho utilizassem essa mão de obra principalmente para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram muito comuns no tempo da colônia aqui no Brasil. No período conhecido como século do ouro, no século XVIII, alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após adquirir uma carta chamada de carta de alforria. Mas isso quando o senhor, o seu dono, tinha uma mente, vamos colocar, mais aberta a essa possibilidade. Eles juntavam alguns trocados durante toda a vida e conseguiam a sua liberdade através das cartas de alforria. Mas poucas oportunidades existiam e o preconceito da sociedade escravista acabavam fechando as portas para essas pessoas conseguirem a liberdade. O negro, porém, não ficou quieto. Ele reagiu à escravidão, tentando buscar uma vida melhor. Nesse período era muito comum as revoltas nas fazendas e alguns grupos de escravos fugindo, formando nas florestas, os quilombos. Esses quilombos eram comunidades organizadas onde os integrantes viviam em liberdade. Através de uma organização comunitária, eles viviam em comunidade, nos moldes que já existia na África. Nos quilombos, os negros africanos podiam praticar a sua cultura, falar a sua língua e exercer os seus rituais religiosos. O quilombo mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, que foi comandado por Zumbi. Ele se localizava na Serra da Barriga, onde era a capitania de Pernambuco. Hoje é o município de União dos Palmares, que fica em Alagoas. O fim da escravidão no Brasil, durante muitos anos, foi apresentado como uma ação do Estado brasileiro. Ele foi pressionado pela Inglaterra através de várias leis que começaram a existir, mas culminou com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Mas também a abolição da escravidão foi o resultado de uma luta e de um interesse das elites latifundiárias cafeeiras da época, que viam no trabalho assalariado nesse momento algo mais lucrativo do que a força de trabalho escrava. Mas normalmente não se fala sobre isso, sobre o papel que desempenhou a luta dos escravos e dos movimentos abolicionistas. O que eram os movimentos abolicionistas? Eram movimentos de grupos de pessoas que queriam o fim da escravidão. E esses movimentos eram a principal forma de pressão para vir a acabar a escravidão no país.
Considerando que a escravidão era o principal sustento da sociedade colonial e imperial do Brasil, a luta dos escravos representou uma tendência de ruptura interna nessa relação, que com o final do século XIX não poderia mais ser sustentada. Algumas leis já vinham mostrando sinais de que a abolição iria acontecer, mas, como tudo no Brasil, foi algo lento e gradual. Em 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi uma lei baseada na Lei Bill-Alberdin inglesa, onde começaram a se proibir o tráfico negreiro. Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre, dizendo que todas as crianças nascidas a partir daquele momento seriam livres. Em 1885 veio a Lei dos Sexagenários, dizendo que todas as pessoas acima de 60 anos seriam livres, mesmo não chegando muitos nessa idade. E em 1888 veio a Lei Áurea. A escravidão no país durou muito tempo. A escravidão, principalmente a escravidão negra africana, que foi trocada, né, pela escravidão indígena, e veio lá do século XVI até o século XIX. Foram 3 séculos de escravidão. Mas como que era a escravidão na África, já que estamos falando sobre os negros africanos escravizados no Brasil? Era igual? Vamos ver. Como em muitos momentos da história da humanidade, também na África, a escravidão era uma instituição presente, acontecia em algumas civilizações. Desde a antiguidade, a escravidão era praticada na África, assim como havia sido praticada na Grécia, em Roma, em alguns lugares da Europa ou do Oriente. Mas a escravidão interna no continente africano era diferente. Ela era distinta da de tráfico de escravos, como era utilizada por outras civilizações, que passou a vigorar. Como era essa diferença? A escravidão na África não tinha o caráter comercial, lucrativo, né? Tinha o caráter de punição, e nós vamos ver algumas delas. Um dos sistemas que existiam ali na África era o Jônia. O Jônia foi difundido ali no Sudão, no Chad e no Níger. O Jon era o escravo, o cativo, ligado a uma linhagem que não podia ser cedido e nem vendido. Ele tinha um maior direito a alguma parte do que produzia e ele pertencia ao sistema do Estado. O indivíduo virava escravo por cometer um crime grave, ou por perder um duelo, ou por pagamento de grandes dívidas. E não era tratado como um produto ou uma mercadoria, mas como um servo, era mais a servidão. É chamado de escravidão doméstica. Entre algumas comunidades na África, por exemplo, havia a venda esporádica de escravos. O aumento populacional representava o aumento do poder do rei, que levava o estímulo da procriação das mulheres escravas. Os filhos delas nasciam livres e os netos se incorporavam à sociedade. Por isso a venda de escravos era quase inexistente. Trabalhadores qualificados que eram escravos também não eram vendidos em muitas sociedades africanas. Mas a escravização em massa ocorreu com a abertura das rotas comerciais no Atlântico. A ligação comercial do continente africano com a Europa e a América transformou o escravo em um dos principais produtos de exportação, gerando grandes lucros à elite de várias sociedades, até africanas. Tal situação ampliou o número de escravos se comparado dos antigos sistemas existentes na África e garantiu a exploração dos territórios conhecidos na América. Então, quando você escutar mais africano vendia africano, sim. Antes era um outro tipo de sistema, mas após as rotas comerciais começarem a andar por ali, a coisa foi se transformando. Aí veio no século XIX o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. O que é isso? Com a expansão imperialista, a busca de matéria-prima, de pedras preciosas e a exploração
propriamente dita, durante o século XIX e o início do século XX, aconteceu o neocolonialismo. Foi uma nova forma de colonizar, onde as pessoas eram escravizadas, vendidas e levadas cativas para as colônias em outros continentes. As nações europeias, principalmente, faziam esse sistema neocolonialista para alimentar a sua indústria que estava crescendo e chegaram até a fazer a partilha da África e da Ásia para colonizar e explorar, sendo que cada nação europeia tinha domínio e direito sobre um pedaço da África. O comércio escravista volta a surgir no século XIX em diante como base da economia, e milhares de pessoas são exploradas e vendidas como mercadorias. E milhares de pessoas ficaram muito ricas com o comércio de pessoas. Alguns países só conseguiram sua independência ou se libertar disso, desse sistema, depois de muita luta, de conflitos, revoltas e muitas mortes. Mas sabia que ainda na atualidade, no século XXI, ainda existe escravidão? De formas diferentes, com pessoas diferentes, não só com negros africanos, e com estruturas diferentes. A ONU, Organização das Nações Unidas, considera qualquer tráfico humano como escravidão. No Brasil, segundo o artigo 149 do Código Penal, há algumas situações que configuram o escravismo. Quais são elas? Trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção, de sair, de ir e vir, em razão de dívida contraída com o empregador. Esse é o que nós chamamos de escravidão na atualidade, escravidão contemporânea. Mas esse assunto nós falaremos numa próxima aula. Eu estou deixando aqui para vocês um vídeo para assistir do Altas Histórias falando sobre a escravidão no Brasil e para vocês me responderem essa questão da FATEC, que fala sobre a escravidão, a troca da escravidão indígena pela escravidão africana. Me respondam no Classroom e nos falamos numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Essa foi nossa reflexão sobre escravidão dentro das sociedades. Até lá, um abraço, tchau.